Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o programa Igreja Hoje. Eu sou o Padre Nelito, que juntamente com o Rivelino Santiago e o Dr. Lélio Braga Calhau, vamos conversar com você um tema de muita atualidade e que muito nos inquieta e nos preocupa, que é a questão do bullying. Saudações a você, Padre Nelito, saudações, Lélio, saudações a todos vocês que estão acompanhando o programa Igreja Hoje. Como o Padre Nelito ressaltou, hoje nós estamos num contexto especial, um programa, diríamos assim, um programa especial por termos a presença do Dr. Lélio Braga Calhau. Além de ter uma carreira no campo do direito, é também docente, com longa experiência, lançou recentemente, ele vai falar, o Padre Nelito também, lançou recentemente o livro dele, Bullying, o que você precisa saber, e nós temos hoje essa oportunidade de estar aqui conversando, discutindo um pouco mais, dialogando com ele um pouco na perspectiva cristã. Doutor Lélio, essa temática, ela nos inquieta, nos preocupa e nos deixa até indignado, até saber que o Brasil é um dos países campeões no mundo, só perde para a Índia, né? Nessa questão do bullying. Explica para nós direitinho o que é bullying. É uma palavra nova que nem todos nós ainda dominamos, né? A gente sempre conheceu os assédios, os xingamentos, as críticas, apelidos nocivos, pejorativos, sempre teve isso, né? Mas parece que agora a coisa ganha uma dimensão muito maior do que isso, né? Só para relembrar o senhor que as pesquisas que apontam o Brasil como um dos principais, elas apontam o Brasil no cyberbullying como o segundo país com mais ocorrências de bullying, e no bullying, que a gente vai falar principalmente aqui, como quarto lugar onde acontece mais bullying no Brasil. Isso mudou a partir de 88, com a Constituição Federal que foi sancionada, que colocou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. Então, daí para cá, o direito evoluiu, a sociedade evoluiu, não são mais permitidas condutas que firam a integridade emocional das pessoas, a integridade moral, o nome, a imagem. E o bullying, então, ele vem nesse contexto. O bullying, então, são agressões, são perseguições que são realizadas no ambiente escolar com o objetivo de causar dor nas vítimas, que estão em desnível de poder. E, a partir de 15 anos atrás, começou a ser discutido com mais força no Brasil, e a partir de 10 anos, 8 anos atrás, passou-se a ocorrer as primeiras judicializações. Esse já é um assunto que está presente no dia a dia dos tribunais. Você aborda essa questão aqui sobre o aspecto jurídico, o aspecto pedagógico, o aspecto também espiritual, né? Nós fazemos esse diálogo e nos perguntamos por que o Brasil, sendo um país majoritariamente cristão, é um país que está nesse ranking. Essa pergunta nos inquieta muito, né? Na sua concepção, o que você acha que está como raiz do bullying? Olha, padre, eu acho que a principal dificuldade do bullying é que algumas pessoas, elas tendem elas abandonaram um pouco a figura do próximo. Porque eu penso que, quando as pessoas perguntam para mim quais são as leis do bullying, eu falo para elas o seguinte: olha, a principal lei do bullying é a regra de ouro, que eu acho que está na Bíblia. Trate as pessoas como você quer ser tratado. E me comentaram para mim, inclusive, que essa regra, isso pode falar melhor para a gente, estaria presente em outras religiões também. Então eu penso que se esse mandamento fosse, né, Rivelino, eu não sei também a sua opinião, se ele fosse seguido com um pouquinho mais de cuidado, não teria tanto bullying, não teria tanta violência doméstica, não teria tanta discriminação. Mas as pessoas, em algum momento, elas perderam, a visão que eu tenho é que elas perderam isso. E como cristão, isso me preocupa, porque se somos um país que tem um grande número de cristãos, eu creio que é um paradoxo que nós estejamos, então, entre os maiores países do mundo onde ocorre tanto bullying como cyberbullying. O Lélio você fez uma provocação, o Lélio argumentou em cima de uma questão muito interessante. Por que o Brasil, sendo de maioria católica, maioria cristã, se juntarmos as denominações cristãs, católicos e evangélicos, nós temos um percentual grande de cristãos? Enorme, né? Só de católicos, conforme o censo de 2010, temos por volta de 64,7%. Imagine que de evangélicos temos mais uns 22, mais um percentual bom. E o Brasil está entre os países
com maior índice de bullying, principalmente algumas modalidades. Então, talvez aqui nós poderíamos pensar também no tipo de evangelização, no tipo de cristianismo que nós temos vivido, temos pregado, temos presenciado. Talvez aquilo que alguns documentos da CNBB têm ressaltado muito, um cristianismo muito de verniz, uma evangelização muito superficial, porque uma verdadeira evangelização, ela, consequentemente, tem de internalizar valores, condutas, posturas, comportamentos, corresponsabilidades. E, no entanto, quando nos defrontamos com realidades assim, nos leva a questionar que cristianismo, que catolicismo, que Jesus Cristo nós estamos conseguindo pregar, testemunhar, internalizar. Quando digo nós, todas as instituições cristãs, mas também as instituições civis. Bom, nós temos de aproveitar mais a presença do Lélio aqui, e entre as diversas modalidades de bullying, uma das que tem chamado mais atenção é o cyberbullying. O Lélio tem pesquisas, tem dados muito interessantes para compartilhar conosco dessa realidade, né? Algumas pesquisas apontam que a média mundial do cyberbullying é em torno de 17%. O Brasil, ele está em segundo lugar nessa pesquisa. A Índia está com 37% de ocorrências de alunos durante o período escolar e o Brasil com 29%. Nós temos um índice de cyberbullying muito superior à média mundial. E alguma coisa tem que ser feita para a gente reduzir isso aí. Até porque, padre Rivelino, já tem vários pais sendo condenados por atos praticados pelos filhos menores de cyberbullying. O que a gente verifica é que, muitas vezes, as pessoas não pensam, não refletem antes de postar e acabam praticando essas ofensas. Mas você falou uma coisa interessante, Rivelino, que eu acho que o padre Nelito pode partilhar com a gente, que é a questão que o pessoal da Unicamp está trabalhando para melhorar o ambiente escolar através dos valores morais, da educação moral. Isso é um caminho que eu tenho visto que a Unicamp, através lá da doutora Thelma Vinha, da doutora Luciane Tognetta, lá da Federal de Araraquara, creio eu, estão trabalhando no sentido de a educação moral, esses valores morais, eles devem ser reproduzidos nas escolas e buscando a internalização por parte das crianças, porque aí eles vão se tornar adultos também depois, autônomos, que vão respeitar a lei, independente de ter um radar, independente de ter uma câmera vigiando. O que o senhor acha sobre essa questão da educação moral? O senhor já teve possibilidade de... Eu creio que realmente tudo passa pela educação e pela espiritualidade, né? Você imagina que hoje, de fato, nós estamos perdendo, né, isso nos dói profundamente, né? Nós estamos perdendo realmente essa questão do civismo. Parece que os valores civis estão fora de moda, como se não pudesse mais colocar isso, né? E quando se pensa também em termos de espiritualidade, essa é uma grande preocupação. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar aquilo que o Papa Francisco vive repetindo na linha do Sigmund Bauer, né? Ele fala que hoje nós vivemos uma era pós-humana, que o ser humano não tem mais valor, né? Nós vivemos uma era pós-cristã e vivemos uma era até pós-democrática e pós-verdade. Então, se você não trabalhar essas dimensões, realmente complica, né? Mas, padre, eu não sei se o senhor concorda comigo, principalmente para nós cristãos, muitas das soluções e dos encaminhamentos já estão na Bíblia. Por exemplo, o que se espera de uma pessoa hoje, no século XXI? Que ela seja uma pessoa cooperativa. Nós temos que colaborar com outras pessoas. E você vê a figura do bom samaritano, você vê várias lições. Acho que, creio que há livros na Bíblia que trazem direcionamentos que, infelizmente, o que a gente verifica na prática é que, às vezes, eles são muito reproduzidos dentro da igreja, mas quando a pessoa vai para a escola, vai para o ambiente de trabalho, ela não consegue conectá-los. E aí, Rivelino, o que você acha sobre isso? Assim? Pois é, e é interessante nessa linha que você coloca, Lélio, desses livros, passagens, tem um teólogo que trabalhou muito nessa questão, mais no contexto do diálogo interreligioso, que é o Hans King, de buscar valores éticos nas bases das religiões para construir uma cultura da tolerância, uma cultura do diálogo, uma cultura da paz. Então, de cada religião, ele extrai um núcleo básico, fundamental, de valores,
para ajudar a construir essa cultura da tolerância, do diálogo. Então, ele crê muito positivamente de que as religiões possam dar, de fato, uma contribuição nesse sentido. Agora, o que você coloca realmente é uma provocação. Por que os nossos adolescentes, nossos jovens, não conseguem reproduzir? Também uma pergunta que a gente coloca, né? Aí não sei se temos pesquisas que possam garantir essa intuição nossa. Não conseguem, às vezes, em determinados ambientes, reproduzirem aquele posicionamento, aquele pensamento que trazem de casa, que trazem da religião, que trazem da vida comunitária. E, às vezes, se deixam levar por certas ondas, por outros posicionamentos. Até estava lendo uma matéria hoje pela manhã a respeito de como a Finlândia tem tentado tratar a questão do bullying. E ela tem dado um exemplo que alguns outros países latino-americanos têm copiado, de que ela não trata apenas aquela pessoa que foi vítima, nem somente o agressor, mas também as que são testemunhas, que estavam no entorno, que ajudaram a dar gargalhada quando alguém agrediu o outro, seja moralmente, seja verbalmente, seja fisicamente. E é uma coisa interessante, né? Nós temos aqui a presença muito gostosa e amigável do Dr. Lélio Calhau, que está trabalhando aqui o seu último escrito, que é sobre o bullying, uma abordagem jurídica, uma abordagem psicológica e pedagógica. Eu quero lembrar aqui que o bullying é tão antigo que Jesus já era preocupado com isso. Ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele fala, não matarás. Ele fala, não fique irado contra o seu irmão, não xingue o outro. Ele chega a dizer que quem xinga o outro está cometendo um crime de homicida. Tanto é que ele vai dizer que o que mancha o ser humano é o que sai de dentro do coração dele. Pois é, né, Padre Nelito? Então temos no texto sagrado, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo, nós temos muitas fundamentações para aquilo que a gente chama na tradição cristã de defesa da dignidade humana. A dignidade humana como um valor absoluto. E se a dignidade humana é um valor absoluto, nós temos que levar isso até as últimas consequências dos nossos relacionamentos. Mas um dos grandes desafios no que tange a adolescência e a juventude, mas não somente a adolescência e a juventude, também aos adultos, né? Diz respeito ao cyberbullying, né? Por que essa dificuldade? Por que, Lélio, nas pesquisas que você tem feito, nos escritos, as redes sociais é um grande lugar de manifestação disso? O que a gente verifica é o seguinte, o cyberbullying, ele é o bullying que a gente já conhecia, o clássico, que agora ele é veiculado na rede social. Ou seja, antigamente a pessoa não gostava de você, pichava o muro da escola, ela pichava a porta do banheiro. Hoje não, ele vai numa rede social, posta alguma coisa, monta uma falsa imagem, compartilha, e aquilo ali pode ter centenas ou milhares de compartilhamentos em poucas horas e acaba afetando muito. O cyberbullying é muito mais grave que o bullying e também os tribunais brasileiros, atendendo isso, já estão condenando também não só os agressores, como as pessoas que se omitem de tomar providências. Recentemente, tivemos um caso de São Paulo, onde uma adolescente administradora de WhatsApp, ela montou um grupo, as pessoas começaram a agredir as vítimas ali, e ela não tomou providência nenhuma. O juiz determinou que ela pagasse R$1.000 de indenização por cada uma das 4 vítimas, alegando que ela, como administradora do WhatsApp, mesmo sendo adolescente, teria que agir diferente, teria que impedir. Então temos a questão também, Rivelino e Padre, a questão do compartilhamento. Qualquer agressão, qualquer ofensa, qualquer calúnia que chegar a você pela internet, você não pode compartilhar, porque se você compartilha, você também é responsável por isso. E você pode ter que indenizar a vítima também. E agora, chega agora as novas interpretações dessa evolução, que as curtidas também praticadas nas redes sociais também significam responsabilidade de quem está fazendo. Se você curte alguma ofensa na internet, não é assim, ou estou aqui, eu apoio essa ofensa, eu concordo com essa ofensa. Então, Patrícia Peck, Cristiano Slema e outros doutrinadores, e eu também estou entendendo isso também, entendem que a pessoa também que curte é responsável pela ofensa. Então, isso não tem sido passado corretamente para as crianças nem para o adolescente. E se acontecer, o pai é obrigado a indenizar.
Epa. Pois é, e o que a gente percebe, então, Lélio, é de fato uma dificuldade de corresponsabilização, né? Talvez nós nos perguntamos assim, mas por que, com um mundo com grande parte de cristãos, por que num país cristão, por que essa dificuldade? Por que os jovens ainda, adolescentes e adultos também têm essa dificuldade de, na vida prática, às vezes, vencer essa tentação? E acredito que uma das grandes dificuldades seja a dificuldade no mundo contemporâneo, líquido, que é a imagem que nós usamos muito recorrendo a Zygmunt, de as pessoas assumirem responsabilidades. Talvez o nosso modelo de educação não esteja sendo um pouco uma educação deficitária naquilo que atribui corresponsabilidade? Mas eu creio que o que acontece, e o Zygmunt Bauman comenta nesse livro póstumo que foi lançado recentemente, é o último trabalho dele, são 3 entrevistas e uma sobre bullying. Ele fala da difusão da responsabilidade. Ou seja, as pessoas não querem se envolver no bullying, elas não querem tomar providência nenhuma, e aí o bullying acaba progredindo porque a maioria das pessoas não tomam providências. E o Bauman também, nessa entrevista, juntamente com o entrevistador, cita o caso da Kitty Genovese, que foi um assassinato que teve na década de 70 nos Estados Unidos, onde uma moça de 20 e poucos anos foi assassinada a poucos metros da casa dela, e ela implorou, ela gritou por socorro durante vários minutos, e cerca de 29 vizinhos teriam, segundo uma das versões, teriam ouvido o barulho dela clamando por socorro, porque estava sendo esfaqueada, e eles entenderam que não era para chamar a polícia, porque eu não vou chamar a polícia, porque o outro já vai chamar. E acabou que ninguém chamou a polícia, esses 29. Então, a difusão da responsabilidade é uma coisa que nós cristãos vamos ter que enfrentar. E você falou uma coisa interessante, a Finlândia a Escandinávia, é o berço dos estudos do bullying. E eles têm um método muito interessante, que é o método PICAS, que é um método de resolução de conflitos, onde você compartilha as ideias, você busca tirar um pouco a questão da culpa daquele conflito escolar para você aproximar as pessoas. E temos também o sistema que está sendo agora implantado no Brasil também, o sistema de ajuda de alunos, onde os próprios alunos são incentivados a terem responsabilidade de influenciar com o grupo de alunos para que isso não aconteça. É bem interessante esse sistema de pares, sistema de ajuda de pares, é algo que eu acho que tem muito futuro no Brasil, deve ser incentivado, porque quem é da psicologia sabe que quando você tira o adulto quando você tira o vigilante, a tendência daquela pessoa, se ele não internalizou novos comportamentos, é voltar a fazer o que fazia antes. Então, o sistema de ajuda de pares, onde os alunos são orientados a trabalhar isso com os próprios alunos, ele forma adultos autônomos e forma uma comunidade mais corresponsável, na minha visão. Então já estamos terminando o nosso programa. Eu creio que tenha motivado você a se interessar mais por este assunto. E nós queremos escutar do Dr. Lélio, assim, as suas considerações finais. O que nós podemos fazer para prevenir o bullying? Padre, eu creio que eu vou terminar com a reflexão final que a Roseli Saião publicou na Folha de São Paulo há 10 anos atrás. A maioria dos pais, quando se preocupa com bullying, cyberbullying, se preocupa se o filho está sendo vítima. Quando deveria se preocupar também se o filho não está sendo agressor. Bullying não é brincadeira, bullying não é mimimi. Existem pessoas com depressão, pessoas já suicidaram no mundo já por causa de bullying. E esse assunto tem que ser levado com seriedade. Sem extremismos, sem achar que tudo é bullying, nem tudo é bullying. Vai ter brincadeiras de mau gosto, incivilidades, indisciplina, mas o que for bullying tem que ser lidado da forma correta, porque senão os pais, segundo a lei brasileira, vão ser responsabilizados, como já estão sendo nos tribunais. Pois é, e no caso, eu acho que especificamente também nosso cristão, acho que a catequese deveria também incluir na sua formação essa temática, né? Acredito assim que nós temos toda uma preocupação de formar os valores, de formar a moral cristã e tudo mais, mas não sei se do ponto de vista prático a catequese já inclui na formação dela uma preocupação mais direta, assim, né, Padre Nelito? Já há muitos grupos trabalhando essa questão e profundamente preocupada com isso. Inclusive nós temos crianças na catequese que são vítimas e tem também aquelas que são vitimadoras, como foi colocado aqui, né? E a gente tem de trabalhar essa questão de valores.
Então, terminamos aqui o nosso programa. Este livro do Dr. Hélio, com certeza, se encontra nas livrarias por aí na nossa cidade, né? Na Amazon também? É, ótimo. E ele, nessa semana, está por aqui conosco. Nós agradecemos muito o seu tempo precioso de estar aqui conosco e desejamos que o seu trabalho venha nos ajudar a cumprir aquilo que a gente sempre diz aqui no nosso programa, que existem 4 palavras. Existe uma palavra dita, não dita, bendita e maldita. E existe uma quinta, uma que interdita. Acho que o bullying interdita. E nós queremos dizer uma palavra bendita que não mais interdite a ninguém. Muito obrigado. Nosso muito obrigado a você, Padre Nelito. Muito obrigado, Aurélio, pela oportunidade que concedeu ao programa Igreja Hoje de estar aqui participando. Um programa especial que a gente aproveita a presença dele aqui em Valadares, de explorar um pouco mais a pesquisa, o conhecimento, a reflexão que ele tem feito já há um bom tempo nessa área. E o nosso muito obrigado a todos vocês também que acompanharam o programa Igreja Hoje. E eu agradeço o Padre Nelito, o Rivelino, ao seu Edson, diretor da TV Kefas, e ao Padre Assis, pela graça desse trabalho maravilhoso que é a TV Kefas, e a você por estar assistindo o nosso programa. Um abraço. Muito obrigado.